Na sequência agora, vamos falar um pouquinho do movimento pentecostal. O movimento pentecostal, ele acontece logo após a santidade, mas alguns historiadores, entre eles o pastor Eli Bastos, que é também um grande teólogo, aliás, é mais teólogo, né? Bom, ele é bom nas duas coisas. Entre eles, ele também diz que a gente, quando nomeia movimento pentecostal, a gente segrega muito para cá o pentecostalismo do século XIX, século XX. Porém, o pentecostal já disse, o tempo de Wesley, já, ali era uma manifestação pentecostal tremenda. O Wesley sempre foi pentecostal. Então, mas vamos ficar mais ou menos aqui na linha de tempo da história, para a gente se situar melhor. Logo após o movimento de santidade, eclode o movimento pentecostal. E nós vamos agora estudar mais um pouquinho mais sobre isso e a sua influência no mundo e que nós vivemos hoje. É, ok. O movimento pentecostal é iniciado por Charles Parham em 1833. Está vendo como está perto aí do movimento de santidade? São contemporâneos, né? Em 1929. Ele é considerado o pai do revivamento pentecostal do século XX. Os eventos que tornaram Parham conhecido se deram no primeiro dia do ano de 1901, quando ele era diretor fundador do Bethel Bible College, na cidade de Topeka, no Kansas. Parham divulgava as suas ideias por meio de um jornal, cujo nome era aplicado ao seu movimento, The Apostolic Faith. The Apostolic Faith. Lembra que esse nome que aparece lá na Rua Azusa e depois aparece aqui na Assembleia de Deus, antes de fundar a Assembleia de Deus? Quer dizer, na fundação, no começo era a missão da fé apostólica. Depois eles trocaram para a Assembleia de Deus, né? Mas aí, ó, esse aí, então, é o movimento nuclear, né? E o Parham, ele era metodista. Por meio dessa e de outras publicações, ele defendia a necessidade das pessoas se submeterem a uma terceira bênção em sua carreira de fé, embora a tradição wesleyana falasse em apenas duas bênçãos, que é a conversão e a santificação. Parra insistiu com seus alunos que buscarem o batismo com o Espírito Santo e o seu sinal físico atestador, o falar em línguas. Em uma reunião de oração na noite de passagem do ano, uma de suas estudantes, Agnes N. Osman Libert, 1870, entrou em êxtase e falou em línguas desconhecidas, confirmando a tese de Parham. Então, aí nós temos na historicidade mais recente, mais tardia, um primeiro registro aí de línguas estranhas que aconteceu aí em Topeka. A experiência aumenta. O próprio Parham e o grupo, com muito entusiasmo, passaram a se deslocar em caravanas, visitando outras regiões do país. Um de seus alunos, William Seymour, que assistia às aulas a partir de uma cadeira colocada no corredor do lado de fora da sala, levaria o revivamento pentecostal para muitos lugares. Artigos sobre a experiência inicial de Agnes Osman foram reunidos e reproduzidos por Lowry e Martin em uma síntese biográfica dela. Parecem um Burgess MacD, transformando na passagem do século comum de seu discurso o panorama daquele campo religioso. Muitas das crenças que iriam se reunir na identidade pentecostal no final do século XIX circulavam separadamente em diversas camadas do protestantismo norte-americano, todas, porém, ligadas ao movimento de santidade ou de revivamento espiritual. Então havia uma certa dispersão nessas igrejas, mas o movimento pentecostal acabou por atrair muitos deles. E começa em Topeka, vai se estender por Azusa, Chicago, a América inteira, o Brasil, o mundo recebe a mensagem avassaladora do pentecostalismo, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre o Parham. Parham foi, durante alguns anos, pastor metodista, embora em sua juventude tenha tentado estudar medicina antes de optar por atividades religiosas.
Foi, contudo, na segunda metade do século XIX que vários movimentos e pregadores norte-americanos de inspiração Rollins é um movimento de santidade, tá? Tornaram mais exacerbada a busca da santificação, ou de uma prática devocional lastreada na crença do que há uma espécie de segunda bênção, que completará a primeira bênção. Isto é, após a conversão, começará uma fase de aperfeiçoamento moral, chamado o processo de santificação. Está aberto o caminho para uma crença em uma terceira bênção, que seria o batismo com o Espírito Santo. Agora, o neopentecostalismo. Preste bem atenção nessa parte da aula que é muito importante. Essa parte da aula é cativante, muito esclarecedor. Um dos problemas após este movimento, pentecostal no caso, foi a releitura do Pentecostes por pessoas de influência e grupos diversos. Ok, logo que passou essa onda da Rua Azusa, já entrando já nos anos 50, 60, 70, surgiu aí uma onda pentecostal. Será que é a mesma? Ok, vamos ver aqui. Uma espécie de manifestação espiritual, com tipo de danças, passos, comportamentos em transe, uso de coisas e utensílios como se consagrados a estilo Antigo Testamento, regresso ao judaísmo, jargões, movimentos como neopentecostal. Entretanto, há um segmento que destoa das bases exegéticas e hermenêuticas bíblicas. Doutrinas e comportamentos estranhos, tais como o determinismo, o determino, né? Ou então o triunfalismo, é só vitória, é só vitória, é só vitória. A teologia da prosperidade, a bênção financeira, você tem que ser rico. Supersincretismo, você é a cabeça e não a cauda, vai estar por cima e não por baixo. Enfim, caracterizou-se em um movimento que desviou dos dos princípios bíblicos e equilibrados. A vida cristã era embasada no relacionamento com Deus. E se depois disto vir bênçãos que sejam dadas pela graça, consequentemente, não uma barganha prepotente. Chamar esse movimento de neopentecostal é, no mínimo, desmerecer este movimento pós-modernismo religioso e jamais, aliás, é no mínimo desmerecer o real Pentecostes que ocorreu há um século. Poderíamos, lá no começo dos séculos, no começo, logo depois de Jesus, né? Poderíamos chamar este movimento de pós-modernismo religioso e jamais atrelá-lo à Igreja de Cristo, muito menos ao genuíno Pentecostes. O Pentecostes em si foi aquele movimento do começo do século. O que veio depois, veio um monte de meninice, um monte de chacarrice, um monte de coisa estranha. Isso não é pentecostal. Isso não é nem neopentecostal. Porque se você falar que é neo, você vai dizer que esse movimento está oriundo do Pentecostes. Não é. O movimento está sincretizado. Tem gente agora trazendo Israel para dentro da igreja, para você ter uma ideia. E assim vai. Então, na verdade, esse movimento aí, quando Deus permite que ele aconteça, né, ele vai ser embasado numa vida cristã. O neopentecostalismo está embasado numa vida interpessoal, onde se explora mais o bem-estar, o nome, a fama, enfim, e ficamos de lado com esse movimento. Neopentecostal não consigo chamar, é pós-modernismo religioso. Pós-modernismo religioso. Então, a gente tem que entender o seguinte: o mundo girou, o mundo mudou, e as coisas espirituais também. Mas a igreja continua a mesma, os princípios continuam os mesmos, e o Deus continua o mesmo, não há o que temer. Não há o que temer. Então, olha só, já no século XIX, já havia problemas nessa área como temos hoje. E hoje a coisa se proliferou. Está ficando difícil. Mas até aqui tá bom. A gente volta agora para as conclusivas, para você fazer a provinha e descansar um pouco.